Boa noite, meus irmãos. A paz seja com todos, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 7. Vai dizer assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Versículo 9. Eles lhes perguntaram: Onde quer que a preparemos? Então explicou Jesus: Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui até a casa que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaço no cenáculo mobiliado. Ali fazia os preparativos. E indo tudo, encontraram com Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegaram a hora, pois pôs Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E ele lhe disse: Tenho desejo ansiosamente de comer convosco esta Páscoa antes de meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Pai, aqui foi orado, Pai. Aqui eu oro novamente pela vida dos irmãos que estão na nave da igreja. Pai, o Senhor está falando conosco durante os louvores, durante as orações. E agora, Pai, estamos na palavra, assim como o Senhor ministrou meu coração e primeiramente ministrou esse tema no coração do nosso pastor Ricardo, do nosso presbítero Steve. Pai, o Senhor fale conosco essa noite, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer ministrar, Pai. Ser conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nesse mês falando um pouco sobre a Páscoa. E foi ministrado pelo pastor Ricardo, pelo meu pai, e hoje nós também falaremos sobre a Páscoa. Antes de darmos início aqui, a gente sabe que toda a Bíblia ela é escrita e inspirada pelo Espírito Santo para falar de Jesus. Ele é o centro da Bíblia. Se a gente olha desde Gênesis até Apocalipse, a gente sempre vai ver Jesus ali inserido no meio das histórias. A Bíblia ela é fundamentada em algo que a gente chama de quadripé. A Bíblia ela tem 4 bases. Ela tem a sua criação, a queda do homem, a redenção de Jesus Cristo e também a sua consumação ali em Apocalipse. E se a gente vê nessas 4 bases, a gente vê em todas as histórias, seja em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, seja em 1ª e 2ª Samuel, nos Salmos, seja no Novo Testamento, em todas as cartas, a gente sempre vai ver algo apontado para Jesus. Então, a gente sabendo disso, a gente sabe que o Antigo Testamento, ele apontava para aquele que viria, e o Novo Testamento aponta para aquele que veio, enquanto o Apocalipse aponta para o fim do mundo, dizendo que aquele que veio voltará novamente. Então, meus irmãos, nós sabendo disso tudo, sabendo que Jesus é o centro de toda a Bíblia, a gente quer focar um pouco nesse mês falando sobre a Páscoa. Deus abençoe. Então, há uma semana e meia atrás, o pastor Ricardo ele começou a ministrar falando sobre o povo hebreu lá no Egito, sobre o seu sofrimento e tudo aquilo que eles passaram, porque a Páscoa começa lá. E para os irmãos que não vieram na quarta-feira, meu pai ministrou sobre os elementos da Páscoa no Antigo Testamento, que é justamente ali onde começa, onde Deus dá ordem em Êxodo 12 para Moisés: vocês vão fazer assim, vai fazer assim desse jeito. Os irmãos conhecem a história que depois de todas as pragas, a 10ª praga era a morte do primogênito. Então, eles tinham que pegar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar no umbral da porta, porque chegaria um determinado momento em que Deus mandaria seu anjo e ele recolheria, ele mataria todo o primogênito do Egito, seja do povo hebreu, seja dos egípcios. Então a Páscoa começa ali. Se os irmãos forem ler ali o capítulo 12 de Êxodo, vão ver como é que seria essa celebração. Eles pegariam um cordeiro, comeriam ervas amargas, comeriam pão sem fermento. Então foi ministrado isso na quarta-feira e hoje nós vamos falar sobre
esses elementos da Páscoa, porém no Novo Testamento. E é justamente sobre essa história que nós lemos aqui. Então, meus irmãos, quando nós chegamos lá em 1 Coríntios 11, 26, que nós leremos aqui daqui a pouco, durante a ceia, Paulo vai nos dizer que todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, Jesus diz aqui também, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. E isso me fez lembrar do profeta Jeremias em Lamentações 3:20. Lamentações 3:21, perdão, que ele vai falar assim para nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. E eu me lembrei desse versículo porque Paulo vai dizer, toda vez que comer desse pão, beber desse cálice, vocês anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E é isso que nós devemos trazer à memória, porque isso nos dá esperança. É trazer à memória o quê? Todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. E trazer à memória o quê? Aquilo que nos dá esperança. Qual que é a nossa esperança? É Cristo, até que ele venha. Cristo em vós é a esperança da glória. Então essa é a nossa que tem que ser a nossa esperança. É Cristo, é sua volta, fazer todas as vezes isso em memória dele, por ele. Porque para ele e por ele são todas as coisas, meus irmãos. Então nós entendemos que nós temos que fazer isso, trazendo à memória aquilo que foi feito no passado. Aquilo que nos traz esperança. E, meus irmãos, antes de Jesus morrer na cruz, ele dá esse ensinamento aos seus discípulos. Olha, vocês vão repartir o pão, vocês vão dividir a ceia. E eu fiquei pensando que Jesus ele poderia ter feito isso depois dele ter morrido na cruz. Será que não seria mais fácil? Jesus ele morre na cruz, ressuscita aos seus discípulos e eles se reúnem lá dentro de casa e falam assim, meus discípulos, vai ser assim agora, eu morri, então está aqui o pão que representa o meu corpo, aqui está o cálice, o suco, né, o vinho naquela época que representa o meu sangue, mas não, Jesus quis dar esse ensinamento antes para os discípulos, até porque depois, meus irmãos, não haveria mais tempo para fazer milagre fora, não haveria mais tempo de cura, não, seria um momento de preparação, porque Jesus seria levado ao céu, ali a sua missão estava cumprida, e ainda haveria mais tempo para que ele volte, e nós estamos esperando essa sua volta. Então, meus irmãos, Jesus ele dá esse ensinamento antes dele morrer na cruz. E eu comecei a ver, meus irmãos, que não era um ensinamento fácil, porque quando Jesus ele institui esses novos elementos da Páscoa, em momento de Páscoa, naquela noite de quinta-feira, eu imagino o sofrimento dele de falar assim, não, agora começa uma batalha, agora começa a caminhada até a cruz. Porque a gente vai ver aqui, meus irmãos, no versículo 15 que ele diz, e disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Então, meus irmãos, eu imagino Jesus falando com uma voz calma, com ele aflito, suando um frio, falando, olha, eu estou ansioso por comer com vocês essa ceia, esse banquete antes de meu sofrimento. E até esse momento os discípulos eles estavam sem entender, porque até depois da cruz, eles ficaram meio perdidos sem entender se realmente Jesus morreria na cruz. O que ele está falando? Que ele vai ter que padecer? O que ele está falando? Que o templo será destruído, depois de 3 dias ele será construído? Os discípulos eles não entendiam aquilo que Jesus estava pregando. Ele não entendia as palavras de Jesus. Eles só foram entender depois que Jesus morre, depois de 3 dias Jesus ressuscita, e mesmo assim, depois que Maria Madalena anuncia, eles ficaram ainda, como assim? Jesus ressuscitou, mas eu ainda não vi ele, principalmente Tomé. Então, eles ficaram ainda meio acomodados. A gente vê Pedro, que ele voltou à sua pescaria, Jesus vai lá ter com ele, e ele se torna um novo homem. Então, a gente vai ver, meus irmãos, que os discípulos não caíram na realidade até depois da ressurreição de Cristo. Então, aqui eu imagino Jesus, ele como um homem desesperado por dentro e falando, olha, eu estou ansioso para comer com vocês antes de meu sofrimento. Então a gente vê, meus irmãos, que não foi fácil Jesus instituir esse novo testamento, esses novos elementos aqui para seus discípulos. Então, meus irmãos, nós vemos que foi dito na quarta-feira que a Páscoa do Antigo Testamento, lá em Êxodo, e até esse momento de Jesus, eles teriam que comer ervas amargas, tinham que comer um pão sem fermento durante 7 dias. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus ele traz novos elementos. Vocês não precisam mais comer pão sem fermento, mas vocês precisam comer um pão que representa o meu corpo. Vocês não precisam mais comer ervas amargas, não. Vocês precisam tomar da vide, que representa o meu sangue derramado. Então, meus irmãos, ao chegarmos aqui no versículo 7, ao qual nós lemos, a gente vê que chegou o dia de começar a fazer os preparativos da festa da Páscoa.
Então Jesus ele manda Pedro e João, olha, vamos lá, prepare um lugar para nós fazermos um banquete. Chegou o dia, então eles deixaram tudo pronto. E Jesus, ao versículo 15, diz que estava ansioso de comer com eles antes do sofrimento. Então Jesus ele dá início a algo doloroso que começaria a partir dali. A partir daí ele institui um novo testamento com uns novos elementos. E só se tem um novo testamento, meus irmãos, a partir da morte do testador. Então, nesse momento, Jesus ele institua esses novos elementos, esse novo testamento, a nova aliança em seu sangue. E porque depois ele morreria. A gente sabe que é assim, o Novo Testamento só é dado depois da morte do testador. Mas a diferença desse Novo Testamento que nós temos em Jesus Cristo é que ele ressuscitou depois de 3 dias. Então não é qualquer testamento, é um novo testamento no sangue dele que morreu por mim e por você. Então, meus irmãos, Jesus não instituiu seus elementos de forma simples ou fácil, pois ao dar o pão, o cálice, o caminho dali para frente seria doloroso. É justamente sobre isso que nós queremos falar essa noite, sobre esses novos elementos. O verso 19 vai nos dizer assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, Jesus declara que aquele pão simbolizava o seu corpo. Em favor deles mesmos, o corpo que mais para frente seria sacrificado, um corpo que mais para frente seria maltratado, seria cuspido, um corpo, meus irmãos, que seria chicoteado muitas e muitas vezes. Então, Jesus sabia que não seria fácil dali para frente. E aqui nós vemos o primeiro símbolo desse sacramento que Jesus nos deixa, que é o quê? É o pão. O pão agora representa o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo logo representa o Cordeiro Pascal. Então, meus irmãos, nós vemos que Apocalipse 13:8, se não me falha a memória, vai dizer assim que o Cordeiro já foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Então a gente vê que mesmo o homem caindo, o plano da salvação ainda está de pé. Então a gente vê que mesmo o homem cometendo o pecado ali, rejeitando Deus e querendo comer do fruto, o plano permaneceu firme até o momento de cruz, até o momento de Jesus tomar para si os nossos pecados. Então a gente vai ver, meus irmãos, que esse corpo representado pelo pão era o cordeiro, meus irmãos, perfeito que Jesus havia de padecer. Porque a gente viu, e os irmãos podem ver em Êxodo 12, que um cordeiro precisava ser morto. Um cordeiro precisava ser cozido e aqueles familiares que estavam dentro de casa comeriam, e se a família for pouca, chamaria o vizinho. Mas fato é que o cordeiro deveria ser morto em prol do sacrifício para a remissão dos pecados de cada um. E a diferença, meus irmãos, desses dois cordeiros é que o cordeiro do Antigo Testamento, ele matava a fome temporariamente daquelas pessoas que estavam dentro de casa. E também perdoava os pecados daquele povo temporariamente também. Até porque depois haveria um novo sacrifício de cordeiro. Mas no Novo Testamento, Jesus, o cordeiro perfeito, a diferença é que ele venceu a morte, esse cordeiro. E a outra diferença que eu vejo também é que ele perdoou nossos pecados perpetuamente. Ele perdoou o nosso pecado de um contrato vitalício. Então já não há mais cordeiro a nós se matar. Não há mais cordeiro que nós temos que matar e ter essas mesmas atitudes desse povo no Antigo Testamento. Não. Esse cordeiro perfeito, ele morreu com um contrato vitalício. Fala, olha, eu morri por seus pecados e não há mais sacrifício que devemos fazer com nossas mãos. Então, meus irmãos, a partir disso, ele nos trouxe a salvação eterna. E é isso que o pão representa. Eu queria abrir com os irmãos em Isaías 53, versículo 7. Olha o que o profeta Isaías, há 700 anos antes, vai profetizar sobre Jesus. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. Como uma ovelha muda, fica diante de seus tosqueadores. Não abriu a boca. Meus irmãos, ele seguiu em frente. Ele poderia ter desistido, mas não. Ele olhou para a cruz, meus irmãos, e mesmo sofrendo, e mesmo com aquela coroa de espinhos, e mesmo, meus irmãos, com o corpo sangrando e não aguentando carregar sua cruz, ele foi quieto. Ele foi sem abrir a boca. Ele foi, meus irmãos, de cabeça baixa, porque ele sabia que valeria a pena lá na frente. Ele sabia, meus irmãos, que se ele parasse, o plano cairia por terra. Mas não, ele seguiu firme e forte. Ele olhou para a cruz e falou assim, não, eu vou. Eu imagino a cabeça de Jesus como é que estava passando naquele momento.
sofrendo, cheio de chicotes em suas costas, a coroa de espinhos em sua cabeça, não conseguindo carregar a cruz, tanto que um soldado romano, após Jesus sair, teve que mandar outra pessoa ajudar ele. Então imagina o peso, meus irmãos, até porque aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Então a gente vê que justo naquele momento Jesus estava carregando uma cruz que não era dele. E mesmo assim, meus irmãos, ele não desistiu, ele não parou, ele não olhou para trás, ele seguiu firme em frente para morrer por mim e por você. Tem amor maior que esse? Não tem, meus irmãos. O amor de Jesus é o maior que nós podemos ver nessa história. E nós vemos, meus irmãos, que o pão representa esse corpo moído, cuspido, chicoteado, maltratado e crucificado ali naquela cruz. Por isso, meus irmãos, o pão é tão importante. Nos faz lembrar que era para o nosso corpo estar ali pregado naquela cruz. Era para nós termos sofrido aquilo que ele sofreu. Era para nós termos sido chicoteados, tudo aquilo que ele foi chicoteado. Era para nós, meus irmãos, ter recebido todos aqueles chutes, todos aqueles golpes. Mas não, meus irmãos, ele escolheu por mim e por você, meus irmãos, por toda a humanidade, por todos aqueles que já passaram e por todos aqueles que ainda vão te passar por esse mundo. Ele preferiu morrer por mim e por você, meus irmãos. O preço foi pago, porque o Cordeiro Santo, o Cordeiro Perfeito, teve esse sacrifício, teve, meus irmãos, querendo ou não, uma coragem, vamos falar na nossa linguagem, uma coragem de morrer ali por mim e por você, mesmo a gente não merecendo. O preço foi pago, meus irmãos, e hoje nós temos vida por causa dessa atitude de Jesus. No verso 20, meus irmãos, nós vemos que diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Naquela época o vinho, e hoje nós representamos esse sangue a partir do suco de uva, representando o sangue de Cristo. Eu queria ler com os irmãos em Levítico 17, 11, que há algo muito importante nesse texto, meus irmãos. Olha o que vai dizer, porque a vida de uma criatura está no sangue. Então, meus irmãos, através dessa dívida que Adão fez com Deus, era uma dívida santa. Então, nada menos do que alguém santo para pagar essa dívida. E a gente sabe que Adão pecou e ele não era mais digno de pagar essa dívida. Nem os anjos, meus irmãos, nem arcanjos, não há querubins, não há serafins que eram dignos de pagar essa dívida. Nós tivemos durante toda a Bíblia, meus irmãos, homens grandiosos, homens que foram usados poderosamente por Deus. Nós temos Moisés, que foi um grande libertador, que inclusive faz parte dessa história da Páscoa. Ele libertou o povo no Egito, que ficou durante 430 anos ali sofrendo na mão dos egípcios. Nós tivemos Josué ali também, que levou o povo à terra prometida. Nós tivemos Davi, que foi o maior rei que Israel já teve. Nós tivemos Salomão, o homem mais inteligente dessa terra. Nós tivemos também os profetas, tivemos Elias, um dos profetas que fez descer fogo do céu, profetizou sobre a vida de Acabe e falou: não vai chover durante 3 anos e meio. Um homem que derrotou diversos falsos profetas, profetas de Baal. A gente vê que também teve Eliseu, que teve porção dobrada de Elias, homem também que fez milagres, homem que não deixou com que a viúva e seu filho morresse. Ele multiplicou ali o azeite e a farinha na casa daquela mulher, né? Fez diversos milagres, fez com que a morte que estava na panela, ele libertou aquele povo e fez algo extraordinário através da presença de Deus, que não houve mais morte ali. Então a gente vê, meus irmãos, que houve muitos homens e mulheres também de Deus durante toda a Bíblia, mas ninguém era digno de morrer e pagar essa dívida santa. Mas só aquele, meus irmãos, que é digno. E eu só vou falar algumas descrições por que ele é digno. Só Jesus é digno para pagar essa dívida, porque lá em Apocalipse a gente vê que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. No princípio era o verbo, e nós estamos falando de Jesus, o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus. Aquele a qual João em Apocalipse 1, a partir do verso 13, vai nos dizer que ele possui uma cinta de ouro. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como que de fogo. A sua voz como de muitas águas, os seus pés polidos como um bronze reluzente, o seu rosto que brilhava como um sol. Aquele, meus irmãos, que a qual ainda vai nos declarar que é santo, santo, santo. Aquele a qual o autor aos Hebreus 13:8 vai nos dizer
que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, meus irmãos. Esse sim é digno de morrer e pagar essa dívida santa. Aquele a qual, meus irmãos, é todo poderoso, a qual aquele é digno de abrir o selo, meus irmãos. Aquele a qual é digno, meus irmãos, de voltar e de levar a sua igreja, meus irmãos. Aquele que é digno, meus irmãos, que morreu por nós e perdoa nossos pecados. Esse sim é digno. Esse sim, meus irmãos, poderia pagar essa dívida santa com Deus. É por isso que muitos se questionam, mas por que que Deus Todo-Poderoso teve que fazer toda essa cena de mandar o seu filho, de morrer na cruz? Meus irmãos, primeiro que Deus é um Deus que tem caráter. Deus, ele é um Deus justo. Então, meus irmãos, uma dívida foi quebrada e essa dívida deveria ser paga. E Jesus simplesmente não ia pagar. Ele poderia sim estalar os dedos e falar, pronto, dívida paga. Mas não, Deus é um Deus que faz as coisas de forma correta. É um Deus que não atropela os processos. É por isso que nós vemos aqui os detalhes da criação. E criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve firmamento. E ele fez a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. A gente vê todos esses detalhes porque Deus é um Deus que trabalha nos detalhes. Deus não faria de qualquer jeito, não. Meu filho, se quiser pagar, você vai ter que sofrer. Por quê, meus irmãos? Porque também não seria fácil para pagar essa dívida. Mesmo Jesus sendo alguém santo, que poderia pagar essa dívida, não seria de uma hora para outra, não. A história, meus irmãos, nos mostra que tudo foi apontando para Jesus, para que nós também venhamos a entender por que ele teve que morrer na cruz, para pagar essa dívida, porque só ele é digno de pagar essa dívida. Então, meus irmãos, quando nós estamos bebendo desse suco, estamos comendo desse pão, nós estamos anunciando aquilo que Jesus fez. A vida está no sangue, nós acabamos de ler. Então, meus irmãos, só o sangue de Jesus, um sangue, que não conheceu o pecado, um sangue puro, um sangue limpo, só esse sangue poderia ser derramado na cruz e nos libertar do pecado. O mesmo sangue que sujou o madeiro, meus irmãos, nos libertou por dentro. O mesmo sangue que sujou toda a caminhada até o Gólgota, esse é o sangue que nos lavou por dentro. Então, meus irmãos, só o sangue puro que não conheceu o pecado para nos libertar do nosso próprio pecado. Esse é o sangue de Jesus, o único digno para pagar essa dívida. Então, meus irmãos, nós, quando fazemos isso, nós anunciamos aquilo que Jesus fez, esse novo testamento em seu sangue. Então nós vemos, meus irmãos, eu começo a imaginar que Jesus, ao escrever um novo testamento, porque até os dias de hoje, assim, para ter um testamento, tem que ser algo por escrito, assinado. Eu imagino, meus irmãos, Jesus assinando com seu próprio sangue, olha, está consumado. Esse povo está salvo, esse povo tem acesso ao Pai agora. Então eu imagino, meus irmãos, Jesus assinando com seu próprio sangue, o seu sangue puro, que naquele momento recebeu o pecado e falou, meu Deus, por que me desamparaste? Mas mesmo assim ele não desistiu. E ao falar isso, meus irmãos, Jesus expirou. Mas depois de 3 dias ele ressuscitou e o testamento ainda continua. E nós estamos aqui para declarar esse testamento. Jesus morreu, mas continua vivo e vive eternamente. Então, meus irmãos, nós não precisamos ter coisas da antiga aliança. Por isso que nós não temos arca da aliança aqui na nossa igreja. É por isso que nós não temos aquele castiçal de ouro. É por isso que nós não temos a mesa da preposição de pães. É por isso que nós não temos um altar de sacrifício. Porque isso são coisas da antiga aliança, meus irmãos. Não, nós fazemos parte da nova aliança. É por isso que a nossa cruz é vazia, porque Jesus já ressuscitou. É por isso que a nossa cruz, meus irmãos, é o símbolo marca, o símbolo máximo do cristianismo. Porque isso simboliza a dívida paga ali por Jesus naquela cruz. Então, meus irmãos, assim como nós não temos mais a arca da aliança, o candelabro, que são coisas da antiga aliança, também nós não temos mais essa questão de comer pão sem fermento e ervas amargas, porque são coisas da antiga aliança. Mas nós fazemos parte da nova aliança, da qual nós comemos o pão, bebemos do suco, e nós consagramos esses elementos para que tenhamos esse momento de ceia. Esses elementos, meus irmãos, eles não são santos, mas nós oramos aqui para que tornemos eles consagrados para esse momento que iremos ter com o Senhor. Assim como nós também, meus irmãos, nós não somos santos. Nós não merecíamos estar participando desse momento, e é por isso que nós oramos, Senhor, nos perdoa, porque eu não sou digno de participar da mesa com o Senhor. Eu não sou digno de ir lá nas bodas do Cordeiro, meus irmãos, participar com o Senhor. Mas nós oramos, Pai, perdoa meus pecados. Pai, não me torna digno porque eu não sou digno.
mas me torna-me privilegiado de estar participando dessa mesa, porque o Senhor nos instituiu esses novos elementos para que haja remissão de nossos pecados. E por isso que nós oramos, meus irmãos. Pai, me perdoa. Pai, eu sei que eu errei essa semana. Pai, eu sei que eu tive muitos caimentos, mas eu sei que o Senhor pode me perdoar, porque hoje eu tenho livre acesso ao Senhor. O Senhor morreu na cruz por mim, então eu não preciso mais matar um cordeiro e ter sacrifício, não. Eu posso clamar, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Eu tenho acesso ao Pai. Nós temos esse privilégio, meus irmãos, que lá no Antigo Testamento os homens não tinham. Eles chegavam e falavam, não que nós não podemos fazer isso, mas eles chegavam ao Senhor dos Exércitos, ó Adonai, Jeová. Eles clamavam e eles não tinham Deus como um pai naquele momento. Mas quando Jesus vem, nosso intercessor, ele fala assim, não, vocês podem chamar Deus de Pai Nosso. Você pode clamar a Ele que Ele vai te ouvir, porque Ele é um Pai presente. Então, meus irmãos, ao participarmos desses elementos, nós estamos anunciando aquilo que Jesus nos ordenou. Olha, o pão representa o meu corpo. O pão representa o meu corpo, que representa o cordeiro perfeito. E esse suco de uva, esse vinho na época, representa o meu sangue que será derramado ali na cruz. Então, meus irmãos, nós entendemos que esses são os novos elementos no Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento havia toda uma burocracia, quando chega no Novo Testamento, Jesus nos ordena isso, ó, coma do pão, reparta o pão e também tomem do cálice. Então, meus irmãos, já partindo para a conclusão, de maneira bem breve, uma das primeiras coisas que eu aprendo, meus irmãos, é que isso que nós fazemos não pode ser um fardo, mas sim, meus irmãos, uma lembrança prática. Quando Jesus, ele nos institui a tomar desse cálice, a comer desse pão, ele está dizendo assim, olha, eu não quero que vocês lembrem daquilo que eu vou fazer daqui a pouco, da minha morte e ressurreição, de forma apenas na sua lembrança, de forma apenas na sua cabeça, não. Isso aqui tem que ser prático, é uma lembrança prática. E nós temos que fazer isso até que o Senhor venha. Paulo vai nos dizer, até que o Senhor venha, nós temos que fazer isso, nós temos que anunciar isso, ou seja, nós temos que ter essa lembrança prática, que é comer do pão, que é tomar do cálice, até que o Senhor venha, meus irmãos, porque quando chegarmos lá no céu, nós seremos com o Senhor. A segunda coisa que eu aprendo, meus irmãos, é que nós devemos fazer isso em comunhão. Quando Jesus ele dá essa ordem, ele não dá apenas para Pedro, apenas para João. E ele chama ele no canto e fala assim, ó João, ó Pedro, vocês vão fazer assim na igreja, vocês vão fazer assim daqui para frente. Até Paulo mesmo, quando ele vai dar essa instituição para esses novos elementos para ali, a igreja de Corinto, ele não vai pegar só o anjo da igreja, não vai pegar só o pastor, não vai pegar só para o irmão, não, ele diz para toda a igreja, olha, todas as vezes que vocês comeres desse pão, ele sempre fala no plural, toda vez que comeres desse pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. E aqui também Jesus, a qual nós lemos, ele reparte o pão, ele dá graça e ele distribui para todos. E ele institui esses novos elementos. Então, meus irmãos, nós devemos fazer isso em comunhão, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva do Senhor. E não é só eu que estou esperando o Senhor, não, toda a igreja está esperando ao Senhor. Então, meus irmãos, até porque nós lemos aqui no versículo 19, que não dá para repartir o pão sozinho. Não, se nós justamente temos que repartir o pão, é repartir o pão com o nosso irmão. Então, meus irmãos, a segunda coisa que eu aprendo é que nós temos que fazer desse momento de ceia em comunhão com os outros, em comunhão com a igreja. É por isso que nós temos o costume de dizer que só que aquele que é batizado fazer parte desse momento de comunhão, porque é algo sério, algo que você precisa entender, algo que você precisa estudar um pouco, que não é qualquer um, meus irmãos, que sentou ali com Jesus e tomou daquela ceia. Não, Jesus, ele escolheu ali os 12 e falou assim, olha, vocês vão fazer isso daqui para frente. E mais para frente, Jesus ensina a eles, meus irmãos, como é que se deve fazer. Olha, vocês repartam um pão e semelhantemente depois de ceiar, ele pega o cálice e ele fala, esse é o testamento do meu sangue. Então eu vejo, meus irmãos, que nós, primeiro, temos que ter essa lembrança prática. Essa lembrança prática, meus irmãos, não deve ser feita de forma sozinha. Ah, estou em casa de boa, quer saber? Eu vou cear. Aí eu coloco um fundo musical, pego o pão, como, né? Eu tenho certeza que muitos talvez pegariam um pão grande e falam assim, não, eu estou em casa, vou pegar um pão grande, para que eu vou fazer uma
um pãozinho pequeno, né? Tomar um copão de suco integral porque é bom. E falar assim, não, ceia aqui agora, graças a Deus, obrigado Jesus. E ora, não, meus irmãos, é em comunhão que nós devemos fazer isso. É com toda a igreja, meus irmãos. Porque sozinho nós só somos templos do Espírito Santo. Mas quando reúne eu, você, todos nós somos corpo de Cristo. Nós somos noiva do Senhor. Então nós devemos fazer isso em comunhão. E a terceira coisa que eu aprendo, meus irmãos, que essa ceia que nós estamos fazendo aqui é apenas um ensaio para a maior ceia que terá nessa terra, que será a ceia ali com Jesus lá na Nova Jerusalém. Eu queria ler com os irmãos ali em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 7. Vamos ler do 7 ao 9, vai dizer assim: vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são atos de justiça dos santos. Olha o que diz o versículo 9. O anjo me disse, escreva, bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou, essas são as verdades das palavras de Deus, as verdadeiras palavras de Deus. Então a gente vê, meus irmãos, que o que nós estamos fazendo aqui é um grande ensaio para o que haverá lá nas bodas do Cordeiro. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é uma preparação do grande banquete que acontecerá lá. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é apenas anunciando aquilo que ocorrerá lá na frente, que é o quê? É o grande banquete que nós teremos com o Senhor Jesus, porque Ele encontrará a sua noiva. E nós, a igreja do Senhor, que somos noiva dele, meus irmãos, nos encontraremos e terá um grande banquete, e terá uma grande festa, terá um grande casamento, ao qual nós seremos servidos pelo Senhor, da qual Jesus disse que, ele vai dizer que, pois vos digo no versículo 16 de Lucas 22, que nunca mais a comerei, até que se cumpra o reino de Deus. Então, meus irmãos, quem está tomando a ceia é nós. Jesus, ele está preparando a cidade santa, o lugar celestial, para que quando chega o grande dia, ele nos sirva, e aí sim ele voltará a tomar a ceia. Então, meus irmãos, nós estamos tomando aqui para nos preparar para aquele grande dia. Imagina, meus irmãos, a gente num grande banquete, olhando lá para Elias, para Moisés, e ceando com eles, meus irmãos, ceando com todos os crentes que já passaram por essa terra, por grandes homens e mulheres de Deus que já pregaram por essa terra, e nós estamos lá, meus irmãos, reunidos. E pensa o céu que é maravilhoso, é aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que nem subiu no coração do homem, isso sim é que o Senhor tem preparado para nós. Então, meus irmãos, se você já imagina um céu um lugar bonito, se você já imagina um céu um lugar bom, tenho certeza que é muito melhor daquilo que a gente pensa. Porque a nossa mente, meus irmãos, ela é finita, ela tem um limite. Mas o Senhor, ele é infinito, o Senhor, ele é absoluto, meus irmãos. O Senhor, ele não está no nosso tempo, o Senhor não está no nosso espaço. Então imagina aquilo que ele preparou para nós. Imagina aquilo, meus irmãos, que ele está preparando para nós lá no céu. O céu, meus irmãos, ele tem rua de ouro, ele tem tudo de cristal. Então a gente imagina o quão grande é o céu. Aquilo que para nós aqui é valioso lá, meus irmãos, é apenas algo normal. Aquilo que para nós vale muito, que é o ouro, que é o cristal, que é o diamante, lá no céu, meus irmãos, imagina a glória que é lá. E não só por isso, meus irmãos, porque a gente imagina toda a glória do céu, tudo de ouro e tudo mais, mas imagina ver a face do Senhor, imagina ver a glória do Senhor, meus irmãos. E eu creio que lá, meus irmãos, não haverá sol, porque, meus irmãos, a gente vê aqui, que eu até comentei, que Apocalipse 1, a partir do versículo 16, vai dizer que o rosto do Senhor brilha como o sol na sua força. Então, para que a gente vai ter sol lá, sendo que a presença do Senhor brilhará mais que tudo? Então, meus irmãos, já partindo para o encerramento, eu entendo, meus irmãos, que esses novos elementos que nós fazemos aqui do pão, do cálice, meus irmãos, é apenas um ensaio. Nós devemos fazer isso em comunhão, porque isso deve ser uma lembrança prática. Nós não devemos fazer isso em nossas casas sozinhos, nós não devemos fazer isso de forma oculta, não. Nós devemos fazer isso mostrando aos outros, olha, nós estamos anunciando até que o Senhor venha, sua morte e ressurreição. Até porque quando o Senhor voltar, não precisaremos fazer mais isso, faremos lá na glória, que Ele irá nos servir. Quando chegarmos lá na glória, meus irmãos, eu imagino a grandeza que será do Senhor nos servindo. Eu não sei como será, mas eu sei que será bênção, porque nós passamos nessa terra, nós sofremos, nós pedimos perdão, Senhor, me perdoa para que
eu possa tomar desse cálice, eu possa comer desse pão, mas quando chegar lá, meus irmãos, nossos corpos serão transformados num piscar de olhos. E quando chegar o dia do Senhor, nós subiremos com Ele nas nuvens, meus irmãos. O arcanjo vai tocar a trombeta. Nós subiremos com Ele, meus irmãos, nossos corpos renovados. E nós não precisaremos mais pedir perdão. Ó, Senhor, me perdoa. Não. Se você for salvo, e eu acredito que sim, eu quero encontrar você lá no céu, nós não precisaremos mais pedir perdão para tomar a ceia. Não, nós seremos dignos. Aí sim nós seremos dignos, porque seremos santos. E nós tomaremos essa santa ceia no Senhor. Nós nós iremos tomar esse santo cálice, esse santo pão lá na presença do Senhor, meus irmãos. E eu tenho certeza que será um momento inesquecível, meus irmãos. Lá no lugar onde não tem morte, onde não tem choro, onde não tem pranto, um lugar, meus irmãos, onde não tem dor, e sim só a presença do Senhor. Um lugar, meus irmãos, que a presença do Senhor valerá mais que tudo que passou nessa terra. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nós olharemos e falamos assim, olha, eu não sei como será o céu, mas nós poderemos imaginar, nossa, o sofrimento que eu tive na terra nem se compara com aquilo que eu estou vivendo aqui no céu. O sofrimento que eu passei na terra nem se compara com a glória que há de vir. Então, meus irmãos, tenha esse momento de ser, esses novos elementos da Páscoa que Jesus nos instituiu como um grande ensaio, meus irmãos. Eu não sei se nós subiríamos juntos ao céu, ou não sei se o Senhor vai recolher aqui cada um no seu devido tempo. Mas eu sei, meus irmãos, que quando chegar lá, eu quero encontrar com os irmãos e falar, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Eu quero fazer, meus irmãos, assim como os serafins, santo, santo, santo. Eu quero fazer assim, meus irmãos, como os anjos que se encurvam a Ele, meus irmãos, e declaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu quero ter esse momento, meus irmãos. E desde já eu quero agradecer a minha oportunidade, que as palmas louvem ao Senhor.